que a gente não sabe nem de onde que vem esses vaqueiros. E é preocupante, não só para os isolados, né, mas como também para a fauna de dentro da ilha, porque ali tinha que ser preservado, não destruído, como está sendo destruído hoje. Um vendaval impede o controle do vazamento de 85 mil toneladas de óleo no litoral da Escócia. Os aviões de combate à poluição ficaram parados no hangar do aeroporto. O plano de colocar equipes de resgate a bordo do petroleiro fracassou mais uma vez. Culpa do mau tempo, que dificulta tudo, sobretudo para quem precisa manter o equilíbrio na hora de aparecer em frente da câmera de televisão. Por causa do mau tempo, dos ventos fortes, 3 dias depois do acidente, as equipes de combate à poluição ainda não conseguiram chegar até o navio encalhado no meio das rochas. Mas para a natureza não existe saída. A mancha de óleo já chega a 22 quilômetros e já está perto das fazendas de criação de salmão. As praias da ilha de Areia Dourada se transformaram numa lama de óleo. Mais pássaros mortos foram recolhidos hoje. Os que estão entre a vida e a morte são levados para um centro de recuperação. O trabalho de limpeza do óleo grudado leva 2 horas. Os técnicos dão uma solução especial, a conta-gotas, para ajudar a diluir o óleo que os pássaros engoliram. Ninguém sabe ao certo qual a quantidade de óleo que já escapou do petroleiro. Mas a natureza tem força e vitalidade para se recuperar de acidentes desse tipo. Leva tempo, menos tempo do que leva o homem para aprender a importância do meio ambiente. Questões que são pertinentes até hoje, né? Quase 15 anos depois de ter deixado o Ministério do Meio Ambiente, durante o segundo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Marina Silva voltou a comandar a pasta agora nesse terceiro mandato dele. E agora rebatizada como Ministério do Meio Ambiente e Mudança Climática. 1 hora antes da cerimônia, a fila de convidados dava a volta no Palácio do Planalto. Teve gente que viu no telão. Participaram políticos, ambientalistas, cientistas, ministros, o vice-presidente Geraldo Alckmin e a primeira-dama, Janja Silva. Ao descer a rampa, Marina foi muito aplaudida. Ao assumir o ministério pela segunda vez, Marina Silva criticou a política ambiental nos últimos anos. Boiadas se passaram no lugar onde deveriam passar apenas políticas de proteção ambiental. O estrago não foi maior porque as organizações da sociedade e os servidores públicos, vários parlamentares, querido Molon, querido Rodrigo Agostinho, Tato, Joênia e tantos que eu não consigo citar aqui todos, que se colocaram à frente de todo esse processo de desmonte e, sobretudo, servidores públicos e também setores do judiciário, que junto com essa sociedade corajosa se colocaram à frente como verdadeiros anteparos da resistência da luta ambiental brasileira. No discurso, Marina Silva destacou a troca do nome do ministério, que passou a se chamar Ministério do Meio Ambiente e da Mudança do Clima. A alteração, segundo ela, é muito mais que uma nomenclatura. Significa uma prioridade absoluta para as emergências climáticas. Esse aumento nominal tem uma razão que não é retórica. A emergência climática se impõe. Queremos destacar a devida prioridade daquele que é, talvez, o maior desafio global vivido presentemente pela humanidade. Países, pessoas e ecossistemas mostram-se cada vez menos capazes de lidar com as consequências e, comprovadamente, os mais pobres são os mais afetados. O governo brasileiro, que sempre foi protagonista nessa discussão, não se furtará a exercer esse papel de liderança nacional e internacional por meio do Ministério do Meio Ambiente. Para atender à nova política ambiental, a ministra disse que espera contar com o apoio de todos os ministérios e da sociedade civil e anunciou a criação de novas secretarias: do controle do desmatamento e ordenamento territorial, da bioeconomia, da gestão ambiental urbana e qualidade ambiental e dos povos e comunidades tradicionais e desenvolvimento rural sustentável.
Também a retomada do controle do Serviço Florestal Brasileiro e da Agência Nacional de Águas. E o relançamento de programas como o Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal. Marina Silva prometeu também, até março, apresentar o projeto de criação da Autoridade Nacional de Segurança Climática. Ela reforçou que o meio ambiente e o desenvolvimento não são antagônicos. O papel do MMA não é ser um entrave às justas expectativas de desenvolvimento econômico e social de nossa população, mas de um facilitador sem perda de qualidade para orientar a forma como essas demandas podem ser atendidas sem prejuízo da necessária proteção de nossos recursos naturais. Haverá naturalmente tensões. A transversalidade ainda está no começo. As visões setoriais vão evoluir para uma perspectiva mais integradora, traduzida por novos paradigmas em curso no mundo inteiro. Marina também disse que o Brasil vai retomar o protagonismo mundial na área ambiental. Vamos ter uma ação que respeite o multilateralismo, mas vamos atuar internamente para que o Brasil volte, em lugar de ser um páreo ambiental, ser o país que vai nos ajudar a fazer com que a gente consiga finalizar o acordo com o Mercosul, que a gente consiga trazer os investimentos, que a gente consiga abrir os mercados para os nossos produtos, que a gente deixe de ser o pior cartão de visita para os nossos interesses estratégicos e passe a ser o melhor cartão de visita. Se as pessoas querem produtos de base sustentável, aqui deverá ser o endereço. Como eu disse, não é mágica, é trabalho, com humildade, com sabedoria, com cada um de nós, com os empresários, com os trabalhadores, com todo mundo. E o presidente Lula marcou para sexta-feira a primeira reunião com todos os 37 ministros. Assim que Lula chegou, às 9 da manhã, a bandeira da presidência da República, indicando a presença do presidente, foi hasteada. E foi o primeiro dia dele dando expediente completo no Planalto. No meio da manhã, Lula tirou uma horinha para ir com a primeira-dama Janja Silva e com o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, ao Palácio da Alvorada. A Polícia Federal já havia feito varredura com o grupo antibombas. O casal espera o fim de uma reforma rápida na Alvorada para se mudar para a residência oficial. De volta ao Planalto, o presidente participou de reuniões no gabinete. Lula decidiu convocar os 37 ministros para uma reunião conjunta na próxima sexta-feira. Segundo o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, o presidente deverá alertar a todos sobre a necessidade e a importância de uma unidade de discurso e de ação. Ontem, ao assumir o Ministério da Previdência, Carlos Lupe, do PDT, falou em discutir mudanças na reforma da Previdência feita no governo Bolsonaro. Hoje foi desautorizado por Rui Costa, que negou qualquer iniciativa do governo para mudar as regras de aposentadorias e pensões. Não tem nada na pauta, não tem nenhum estudo sendo feito sobre reforma de Previdência ou revisão de reforma. Não está nem sendo pensado isso, muito menos sendo analisado nenhum documento. Lula também recebeu o senador Jean Paul Prates, do PT, seu indicado para assumir a Petrobras. Na saída, Prates disse que não haverá intervenção nos preços dos combustíveis e que o governo nunca falou sobre isso. Disse também que os preços devem se manter vinculados ao mercado internacional. No Rio, a Petrobras anunciou hoje a saída do atual presidente Caio Mário Paes de Andrade. O diretor executivo de desenvolvimento de produção, João Henrique Rittershausen, assume o cargo interinamente até a eleição pelo Conselho da Petrobras do novo presidente. No fim do dia, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, teve o primeiro despacho com o presidente. Apresentou as primeiras medidas que deverá propor. Depois da reunião, se limitou a dizer que anúncios serão feitos depois.
As ações da Petrobras mais negociadas subiram 3% na Bolsa de Valores de São Paulo, que terminou o pregão com alta de 1,12% no índice Ibovespa. A cotação do dólar ficou estável em relação ao dia anterior, valendo R$ 5,45. O vice-presidente Geraldo Alckmin assumiu o comando do Ministério do Desenvolvimento e da Indústria. Alckmin defendeu a necessidade de uma reforma tributária e de uma política de reindustrialização. Lotou o Salão Nobre do Palácio do Planalto. Foi a única até agora que teve a participação do presidente Lula. Num discurso de mais de 30 minutos, o vice-presidente e o novo ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços disse que o Brasil precisa de um plano para fortalecer a indústria nacional. As graves mudanças climáticas, o pós-Covid, a guerra na Europa, estão indicando a premência de uma política de reindustrialização consensuada com o setor produtivo, a academia, a sociedade e a comunidade internacional.